glória. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Eu louvo a Deus por esta noite, por nós estarmos na presença de Jesus, por entendermos que Ele é aquele quem nos sustenta na sua presença. Deus tem nos agraciado com um dom de entender um pouquinho acima do normal as Escrituras Sagradas. E eu, há 12 anos atrás, comecei a escrever esse livro, que é um livro que tem por título As 7 Igrejas da Ásia, naquele relato de Apocalipse, capítulo de número 2, quando Jesus vai até João, ali na ilha de Patmos, e tira ele daquele lugar onde ele estava sendo sentenciado à morte, por causa do nome de Jesus. E Deus, através de visões e revelações, traz a ele um cenário que está acontecendo e que irá acontecer mais à frente. O texto diz que Deus diz a João para que ele escrevesse para as 7 igrejas que estavam ali na Ásia. E há 12 anos atrás eu comecei a estudar sobre isso, comecei a pesquisar sobre isso, porque tinha muitas perguntas que na época me incomodava bastante, visto que eu sempre me prontifiquei a entender o texto bíblico para que eu pudesse não perder tempo na igreja, mas fazer conforme as Escrituras, para que naquele grande dia nós pudéssemos estar juntos, porque quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu realmente me apaixonei por Ele. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no último livro da Bíblia, livro das Revelações, Apocalipse, capítulo de número 2, e o verso de número 7. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 7. Hoje é um momento que nós vamos parar para refletir um pouco nas Escrituras. E Deus, que conhece as nossas vidas, tenho certeza que preparou algo especial para nós. Diz o texto, Apocalipse capítulo 2, verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Quando Jesus diz a João para que ele escrevesse esta carta para a igreja, nós vemos aqui 7 cartas para 7 igrejas diferentes, e eu estava até no coração de estar falando sobre essas igrejas. Vamos ver o que Jesus tem para cada um de nós, visto que cada igreja, existem 2 interpretações aqui bem interessantes. A primeira interpretação é uma interpretação dispensacionalista, isso é, dispensação é um tempo onde Deus age de uma forma com os seres humanos. E nessa interpretação diz que o tempo da igreja é dividido em 7 dispensações, assim como o tempo do mundo. E dentro dessas interpretação, vemos aqui cada igreja tipificando, ou simbolizando, ou representando um tempo em que a igreja atuou na terra. A maior dificuldade de nós afirmarmos ou colocarmos a nossa ética de Jesus para aquela igreja e também para a sua igreja em todos os tempos.
Nesse texto em que fizemos leitura do capítulo 2, do verso 7, nós vamos ver que a cada final da carta, a mensagem é praticamente a mesma. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele coloca no plural e não no singular. Mas a carta era direcionada ou endereçada a uma igreja específica, mas o fechamento dela dava a várias igrejas. Por causa deste detalhe, nós podemos ter uma segurança maior na interpretação dessa situação. E quando nós conseguimos entender isso, e que há 12 anos atrás eu não conseguia ter esse entendimento, porque ainda faltava muita maturidade. Se você pegar o texto, você vai ver que Jesus chega para João, o apóstolo, aquele que caminhou com ele, aquele que já estava na fase bem velhinha, ele já estava como ancião ou como presbítero. A palavra presbítero aqui no original significa ancião, alguém com maturidade, alguém que já está na fase da velhice. E o texto diz que Deus chega até ele e diz: olha, você vai escrever para o anjo da igreja. Esse é um detalhe bem importante, porque aqui Jesus não direcionou uma palavra para a igreja trazer para o pastor, porque anjo da igreja aqui é o pastor da igreja, é o responsável pela igreja. A igreja Betel tem o anjo da igreja, que é o pastor Paulo César. Ele nós o chamamos de sênior, chamamos de chefe, mas se colocar dentro de uma visão espiritual, ele aqui é o anjo da igreja. E o que me chama a atenção é que Jesus diz a João: escreve ao anjo da igreja que está... E aí ele coloca os 7 lugares. Hoje nós vamos falar do primeiro lugar, da primeira carta que ele escreve. A carta à igreja de Éfeso. Quando eu comecei a escrever esse livro, quando eu comecei a estudar isso, eu não conseguia entender um pouco, porque eu era itinerante na época, ainda não tinha pastoreado igreja, ainda não sabia o que é cuidar de pessoas. Até então eu era muito crente, pensa num cara crente, e até inconsequente, porque se Deus falasse comigo algumas coisas, eu não media palavras para expor alguém, eu não estava preocupado se alguém ia ficar envergonhado ou não, eu só queria que Deus fizesse alguma coisa. Depois que vamos pastorear a igreja, nós olhamos o outro lado das pessoas. Nós entendemos que o culto é só um momento onde nós adoramos, aonde nós oferecemos a Deus o nosso sacrifício, aonde nós somos instruídos, aonde nós somos capacitados, aonde nós somos visitados por Deus, aonde nós somos alicerçados pela palavra. Mas o que vai contar é depois do culto, é no dia a dia, é na minha casa, é no meu trabalho. A minha vida secular é o reflexo da comunhão que eu tenho com Deus. Se a minha vida secular não reflete as Escrituras, se não reflete a imagem de Jesus, então a minha comunhão com Ele não está tão alicerçada quanto eu acho, quanto eu penso. Olhando para essa igreja na cidade de Éfeso, só para nós entendermos um pouco, e eu vou acelerar por causa do tempo, a cidade de Éfeso nesta época era a segunda maior cidade do Império Romano, abaixo apenas de Roma. Ela chegou a ser a capital do Império Romano. Essa cidade era uma cidade muito promissora, era uma cidade de um comércio altíssimo, é uma cidade onde o seu poder per capita ou a sua renda per capita era alto dentro desse Império Romano. E o que nos chama a atenção é que nessa cidade o seu comércio estava vinculado às coisas religiosas, porque na cidade tinha um grande templo, o templo da deusa Artemis ou a deusa Diana. Este templo era gigantesco, ao ponto de as suas colunas terem mais de 18 metros de altura, conseguindo abrigar ali um grande número de pessoas. A Bíblia e a história nos mostra isso, e
quando eu pego alguns relatos deste templo, nós vemos que no templo da deusa Diana tinha bancos, agências de troca de moedas, de financiamento, tinha lugares ali para guardar, esconder pessoas, e o culto era um lugar muito promíscuo. Só para se ter uma ideia, a cultura dessa cidade era muito baixa, fazendo até vergonha para Sodoma e Gomorra. Aí quando a gente pega o cenário daquela cidade e nós vamos para a igreja, nós vemos pessoas agora sendo instruídas a viverem o amor em Deus, a viverem o companheirismo familiar, a viverem longe das coisas que contaminam o meu espírito. Uma coisa bem interessante nessa cidade é que se eu não fizesse parte da sociedade, eu não conseguiria destacar em nada ali naquele lugar. Então a igreja era constantemente oprimida. A igreja não podia de maneira alguma fazer parte da sociedade, porque a sociedade era culturalmente promissora, culturalmente devassa, culturalmente de uma forma onde a questão da sexualidade ali era vergonhoso, ao ponto de, lá no templo da deusa Diana, as sacerdotisas culturais, elas tinham relacionamento com pessoas como forma de culto. Elas recebiam como adoração o relacionamento sexual. Aí nós olhamos para a igreja nessa cidade, para a igreja nessa cultura, para a igreja que está totalmente contramão daquilo em que a cidade, o lugar ali oferecia. E aí nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo à igreja. Nos chama muita atenção, porque ele traz ali exortações, explicações, ele traz conselhos dizendo: ei, permaneçam em Deus, não se envolvam. E uma das coisas que me chama bastante atenção é que lá no capítulo 2, ele chega ao ponto de dizer para alguns crentes: não se embriaguem com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando eu pego a carta e trago para aquela em que Jesus disse, eu fico maravilhado. Olha que interessante, eu fiz até algumas anotações aqui. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha boas obras. Era alguém que exercia a filantropia. Era alguém que ajudava socialmente as pessoas. Aquela igreja, ela era uma igreja ativa. Ela fazia evangelismo, ela buscava, ela ia, ela cuidava. Isso são palavras de Jesus. Não é um relato do apóstolo Paulo que olhou para o lado de fora. Não é um relato de alguém que observou ali o andamento da igreja. Aqui são palavras do próprio Jesus, o dono da igreja, que está dizendo para João escrever para o pastor daquela igreja: olha, eu conheço as obras de vocês, eu conheço o trabalho de vocês, eu conheço a perseverança na palavra de vocês, eu vejo que vocês não aceitam qualquer coisa, e Deus até mostra aqui uma situação, ou várias situações, em que alguém chegou na igreja como itinerante, dizendo ser apóstolo enviado de outra igreja, e eles trouxeram para um crivo, e eles não passaram
chegaram e eles trouxeram à tona que aquela pessoa que estava dizendo ser apóstolo não era. Olhando para isso, eu disse: Deus, não tem como reprovar uma igreja desse jeito. Igreja 100%. Aí Jesus diz algo que me chamou a atenção. Ele diz: olha, eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. E aí ele traz as consequências sobre isso. E depois traz uma outra observação. Ele diz: olha, porém eu tenho a favor de vocês, que vocês não toleram a doutrina dos nicolaítas. Vamos para o cenário da igreja, da cidade. O cenário da cidade era o sexo livre. O cenário da cidade era vínculo familiar, é coisa do passado. O cenário da cidade era usar a questão sexual para promoção, para tantas coisas. Diz a história que tinha alguém ali naquela igreja chamado Nicolau, que começou a semear isso dentro da igreja. E eu lembro que quando eu fui estudar isso pela primeira vez, eu disse: Deus, não é possível uma liderança, alguém. E com os anos a gente vai aprendendo e vai descobrindo detalhes. E eu pude observar que uma das coisas que fez com que esta pessoa defendesse esse tipo de comportamento é porque passou pelo processo de apostasia. E o primeiro passo para alguém se apostatar é: aquilo que era pecado hoje não é mais. Eu gostaria que você refletisse um pouco de quando você começou na fé e como você está hoje. Quando nós entramos na igreja, eu lembro quando eu entrei na igreja, e eu fui numa igreja bem difícil, tudo era pecado. Me deram uma lista de não, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E eu disse: vixe, e o que eu posso? Se o que não tiver no não, você pode. Eu disse: não tem mais nada aí não, tudo eu não posso. Aí eu fui descobrir na Bíblia que eu posso todas as coisas. Eu disse: olha a cabeça do menino que está começando. Está dizendo que eu não posso ou está dizendo que eu posso? E aí ele começou, e esse primeiro passo ele é parece que meio traiçoeiro. Outro dia eu vi duas pessoas de mão dada e beijando, e eu falei: vixe. E eu falei com alguém disse: pastor, isso é normal. Eu disse: aí é o primeiro problema. Normal. É normal o pecado. É normal você ser mau. É normal você não ser fiel. É normal você fazer coisas erradas, porque essa coisa errada socialmente é aceito. Então, dentro dessa cultura, esse cidadão, por nome Nicolau, ele começa a defender que é normal. Afinal de contas, Deus só quer o coração. Vocês já ouviram isso? Ou mentira dos infernos é essa? Deus só quer o coração. Deus não é açougueiro, alguém disse. Eu achei interessante. Se o açougue só tiver coração, lascou para o açougueiro. E começou a passar, as pessoas começaram a ver que isso era normal. Aí quando nós vamos para alguns versículos para baixo, nós entramos numa outra carta, na carta de Tiatira, que era uma outra cidade.
verdade, Jesus aborda essa situação novamente. Só que para a igreja de Éfeso, Jesus defende, diz: olha, eu gostei de vocês porque vocês rejeitam isso. Mas para outra igreja, Jesus diz: ei, eu tenho contra vocês, que vocês toleram, que vocês convivem com isso. Aí Jesus junta a doutrina de Nicolau com a de Balaão. Balaão, nós temos referências bíblicas. Balaão foi um profeta lá do Antigo Testamento, de quando o povo de Israel estava saindo do Egito, indo para a terra de Canaã. E quando vai passar por Moabe, o rei fica preocupado, com medo de ser morto. Vai lá e contrata Balaão para amaldiçoar o povo. E Balaão vai consultar a Deus. Deus diz para ele não entrar nesse negócio. Mas alguém dobra a oferta e ele fica lá sem saber o que fazer. Ele acaba indo. E o texto diz que todas as vezes que ele se levanta para amaldiçoar o povo, Deus mudava a fala dele. E ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoava. E chegou uma hora que o rei disse: olha, vamos deixar isso quieto, porque eu te chamei para amaldiçoar e você está abençoando. E aí ele diz: ó, só tem um jeito de amaldiçoar esse povo. Porque na última mensagem profética ele diz: olha, não tem como amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Se Deus me abençoou, pode lançar qualquer praga, não pega. Pode fazer qualquer tipo de quimbanda, qualquer coisa dentro de feitiçaria, não pega, porque quem abençoou foi Deus. Balaão diz: faz o seguinte, pega as moças bonitas lá, espalha no meio do povo, introduz no meio deles a infidelidade, e aí eles vão pecar, e aí o próprio Deus vai matá-los. Lance no meio deles coisas que eles vão se embaraçar para com Deus. E eles estando embaraçados com Deus, o próprio Deus é quem vai castigá-los. E aí você olha para a Bíblia lá em Apocalipse, Jesus diz isso para esta igreja. E aí a gente consegue entender o que Nicolau estava trazendo para a igreja. Ele estava trazendo aqui algumas coisas que nós já temos aqui nos dias de hoje, nesta geração. Fazemos às vezes inconsciente, às vezes por ignorância. Você já comprou um copo de água, um lençol ungido? Sincretismo religioso, esse negócio. É quando eu pego algo de uma religião, mesmo que ofende a Deus, e eu trago para o cristianismo. Você já comprou a fé, comprou o milagre? Eu olho para a Bíblia, eu vejo que isso são embaraços. Aí aqui Jesus está dizendo para esta igreja: olha, vocês são top no que é externo, no que é visível. São perseverantes, eu estou vendo vocês serem perseguidos. Lembra de Efésios capítulo 6? Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. O apóstolo Paulo descreve ali um soldado romano nas suas vestes de guerra e traz isso para o mundo espiritual, dizendo: olha, o capacete aí é a certeza e a convicção da sua salvação. A couraça que eles usam lá de bronze, no caso espiritual, é a fé que abate os dardos inflamáveis do maligno. Olha o cinturão que eles usam, na verdade é a justiça de Deus. A espada que eles usam é a palavra. O escudo
E eu perguntei muito para Deus, eu disse: Deus, por quê? Primeira coisa, só para a gente sintonizar, por que que Deus não fez como fez em Antioquia? Quando ele foi levantar Paulo para a obra missionária, ele levantou um missionário, um profeta dentro da igreja. Por que que ele não levantou um profeta dentro da igreja para trazer essas coisas? Porque ele foi a João e disse para João, de forma específica e clara, para cada igreja a sua situação. Ele, como se tirasse uma foto espiritual daquela igreja e dissesse: olha, os seus pontos favoráveis são esses, os seus pontos desfavoráveis são esses, você precisa acertar aqui, você precisa acertar ali. E se vocês fizerem isso, vocês terão uma recompensa. E para esta igreja a recompensa é: vocês vão comer do fruto da árvore da vida. Antes de eu falar do fruto da árvore da vida, pois foi uma coisa que mais tive dificuldade de entender. O que é o primeiro amor? Visto que o processo de conversão é diferente. Eu tinha um amigo que ele era traficante e ele usava droga, e a esposa dele ficou enferma. O pastor foi orar pela esposa, ele aceitou Jesus drogado e nunca mais usou droga. E hoje ele é pastor. Eu já cuidei de pessoas que estavam no mundo da droga e todos os dias praticamente ele ia em casa e disse: pastor, eu estou com vontade de usar droga. Eu disse: fica aqui perto de mim, você não vai usar não. E a gente ficava conversando sobre a Bíblia e orando e tal. Cada um tem uma experiência diferente de conversão. Eu não sei qual foi a sua experiência de conversão. Eu entreguei minha vida para Jesus, é diferente de aceitar Jesus. Aceitar Jesus é uma coisa, entregar a vida a Ele é outra. Aceitar Jesus, a gente anda e conforme aquilo que nós comumente vamos recebendo. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu disse: Deus, eu quero conhecer, eu quero entender a Bíblia, eu quero conhecer ela de uma forma aonde ninguém venha me enganar. Primeira coisa. Mas Jesus disse assim: olha, eu tenho contra a igreja de Éfeso que vocês deixaram o primeiro amor. E isso é uma falta grave, disse Jesus. Se vocês não consertarem isso, eu vou tirar vocês do reino de Deus. Ele usa uma simbologia de candelabros. Ele diz: eu vou sair do meio de vocês. Então esse negócio de primeiro amor é importante. Mas olha o cenário, eles trabalhavam, eles eram crentes, eles faziam, eles gostavam da Bíblia, eles gostavam de fazer as coisas que estavam contidas nela. Só tinha um problema: eles tinham perdido o primeiro amor. E eu questionei muito: Deus, então me ajuda a entender que negócio é esse aí, porque e se eu perdi o meu, eu estou lascado. Sabe o que eu parei para pensar? Eu já disse várias vezes, quando era menino, rapaz, eu gostava de uma moça. Minha mulher está aqui hoje, não dá para ela ouvir. Eu já ouvi um monte de vezes eu falar isso. Que eu fiz até uma pintinha no rosto para ficar parecido com ela. Fala se não é bestagem. Eu saía do colégio e ela ia embora e eu corria para vê-la passar de uma quadra para outra. E na hora que ela passava, eu corria de novo. Ia na próxima, até ela chegar na casa dela. Quando ela chegava na casa dela, eu voltava embora para o orfanato, porque eu era do orfanato nessa época. Não é besta.
E eu falando com Jesus: Deus, me ensina o que é esse primeiro amor. O Senhor disse para mim: é isso aí. Eu disse: Deus, leva mal, mas eu já passei dos 40. E aí o Senhor me fez entender uma coisa. Você lembra do seu primeiro amor? Normal, nada de Jesus aqui. Daquele amor inocente, daquele amor fantasioso. Olha como eu era besta. Eu lembro que eu fiz na fronha do travesseiro um rostinho lá, e só a pintinha dela, que eu achava tão bonita a pinta dela. Eu sabia que Jesus já estava cuidando de mim nessa época, porque aí eu conheci ela depois de casado. O filho dela estava batendo na minha filha, e eu queria dar um safanão nas orelhas dele. Aí eu descobri que era a moça que eu gostava no tempo do orfanato. Foi um livramento, porque ela teve 7 filhos, eu só tenho 2, já dá um trabalho terrível. Já pensou se eu tivesse 7? Mas você lembra quando você era criança? Você lembra da primeira pessoa que você gostou, que você amou? Não é diferente da fase adulta? Eu disse a Deus: Deus, esse negócio aí é complicado, porque o texto diz que quando eu era menino, eu falava como menino. Agora eu deixei de ser menino, parei com as coisas de menino. Então como é que eu vou voltar a amar como menino? Aí o Senhor me trouxe ao entendimento que isso aqui, na verdade, se trata de relacionamento com Ele. Porque muitas vezes nós colocamos jugo sobre nós mesmos para identificarmos que somos crentes, não é assim? Às vezes nós não fazemos alguma coisa, não é porque é politicamente errado ou biblicamente errado, mas é porque aquilo lá é um amuleto que eu tenho para eu mostrar para mim mesmo que eu sou crente. E aqui Jesus está dizendo, não é o que você faz, é o que nós somos. Não é o que você dá. Não é quando alguém está vendo, é você e eu. É quando ninguém está olhando. Primeiro amor aqui é eu fazer algo para Deus por amor a Ele. Assim como eu amo meus filhos, assim como eu amo a esposa, assim como eu amo a minha família, assim como eu me importo com eles, assim como eu quero. Muitas vezes quem é pai vai saber o que eu estou dizendo. Às vezes a gente deixa de fazer algo para nós mesmos, para eles. Às vezes a gente se priva do que até gostamos para eles. E aqui Jesus está dizendo assim: ei, você precisa agora parar, você precisa agora refletir. Agora não é hora de dar glória a Deus, nem aleluia. Agora é hora de pontuar aonde eu estou. Agora é hora de refletir internamente. Como eu estou em Cristo? Será que eu o conheço mesmo ou sou apenas um religioso? Às vezes nos rotulamos. Às vezes nos vestimos como manda o figurino, ou nos portamos como manda o grupo, para nos sentirmos inseridos em alguma coisa. Mas Jesus está dizendo aqui, essas coisas não são primárias, são secundárias. O que eu quero não é isso. Isso é consequência de quem você é. Eu quero poder falar com você. Eu quero poder te ouvir. Mas eu não quero ouvir a sua reza. Eu quero ouvir o que você tem no seu coração. Fica de pé comigo. Para
igreja de Éfeso, Jesus prometeu comer do fruto da árvore da vida. E aí a árvore da vida, ela está inserida no começo de todas as coisas. Quando Deus criou o Éden, quando Deus criou o corpo humano, quando Deus deu a Adão a autorização para comer desse fruto. A árvore da vida hoje está lá no céu, disse Jesus. A árvore da vida hoje, ela dá 12 frutos por ano, e as suas folhas servem como remédios para a nossa vida espiritual. E Jesus está dizendo para a igreja: se vocês forem fiéis, vocês terão acesso a esta árvore. Isso é, vocês poderão viver eternamente. E não é viver em sofrimentos, viver em oscilações, uma hora feliz, 2 horas triste, e assim vai, e resolve um problema, surge outro e vai. Não, não é isso. A proposta dele não é essa. A proposta dele é vida com abundância. A proposta dele é viver feliz, multiplicadamente. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Escuta-me, se você pode ouvir. Aonde está o seu primeiro amor? Você perdeu ele? Isso é perigoso. Como você tem se relacionado com Deus em si, não com a igreja local, não com o pastor, não com os pastores, não com o grupo cristão, não com o companheiro de ministério, não, é você e Deus. Qual é o acesso do Espírito Santo na sua vida? Será que Ele ainda consegue te orientar? Será que Ele ainda consegue te envolver? Será que Ele ainda consegue falar e você ouvir? Feche os seus olhos aí para você não ver o morcego passando. Oh glória, já estou terminando. Fechou os seus olhos? Fala com Jesus. Jesus, como é esse negócio de primeiro amor? Será que eu perdi o meu? Será que eu não estou do jeito que o Senhor gostaria que eu estivesse? Jesus, eu quero hoje colocar a minha casa em ordem. Eu quero hoje que o Senhor venha sobre a minha vida e traga o entendimento da Tua palavra, para que eu possa Te servir de verdade, para que eu não venha gastar força naquilo que não vai me trazer resultados, para que eu não venha gastar tempo naquilo que não vai ser aprovado pelo Senhor. Eu gostaria que o Senhor me levasse ao Teu querer de verdade, não o Teu querer que eu imponho. Eu não quero viver o meu sonho em Ti, eu quero viver o Seu sonho em mim. Eu não quero apenas ser um bom cristão, eu não quero apenas conhecer alguns textos, mas eu quero viver intensamente este amor que o Senhor fala nas Escrituras. Eu quero poder, Deus, ouvir a Tua voz, eu quero poder entender o que o Senhor tem para mim, eu quero poder fazer diferença onde eu estiver, ainda mesmo calado, sem se abrir a boca. Eu quero que alguém olhe para mim e veja o Senhor na minha vida. Eu quero que alguém se aproxime de mim e sinta a Tua presença. Por isso, Deus, eu preciso da Sua ajuda. Por isso, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me santifique. Eu preciso que o Senhor traga à tona do meu entendimento os pecados que tenho cometido, que talvez o faço por ignorância, que talvez o faço por descontrole. Me ajuda a controlar, me dê um domínio próprio, me dê o fruto do Espírito para viver na Tua presença, porque só assim poderemos caminhar juntos. Oh, glória, glória.
Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Estenda as suas mãos assim, ó. Estenda elas assim. Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Nós precisamos muito do Teu amor. Derrama sobre as nossas vidas a Tua graça. Derrama sobre as nossas vidas a Tua glória. Deus, nos santifica na Tua palavra a cada dia. Nos ajuda, Deus, a melhorarmos naquilo que estamos com dificuldade de fazer. Deus, nos ajuda, Papai, a andar nos Teus caminhos sem desviarmos para a esquerda ou para a direita, porque queremos muito, Deus, andar com o Senhor, queremos muito celebrar a Ti, mas os pecados que tão de perto nos rodeia, muitas vezes nos leva para distante de Ti, Senhor. Espírito de Deus, não desista de nós, não desista da Tua igreja. Ó Pai querido, traga um avivamento em nossas vidas, o desejo de conhecer-te a cada dia, o desejo de prosseguir em conhecer o Senhor, o desejo, Deus, de poder chamá-lo de amigo, de chamá-lo de noivo. Ó Espírito de Deus, que a Tua graça esteja sobre a vida do Teu filho, que a Tua glória esteja sobre a vida da Tua filha. Pai querido, nos sustenta na Tua presença, para que possamos estar preparados para aquele grande dia. Deus abençoe com toda sorte de bênção, pois o Senhor sabe como abençoar. A palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações. A palavra diz que o Senhor conhece as nossas necessidades. Por isso, visita agora o Teu filho, visita agora a Tua filha, vai de acordo com a sua necessidade, faz algo sobrenatural e glorifica o Teu nome uma vez mais. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor aí nessa noite.
passa lá na irmã Simara depois. Já reserva o seu livro. Tem alguns lá, passa lá, pega, leve para casa. Vai ler um pouquinho. Tenho certeza que vai te fazer bem. Amém? Estenda suas mãos para recebermos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E todos digam: que Deus abençoe em nome de Jesus.